Uma boa tarde para você que está conosco. Estamos aqui rezando já, diretamente do Santuário do Pai das Misericórdias, a você que nos acompanha, TV, rádio, internet, e claro, você que também está aqui no Santuário do Pai das Misericórdias, graças a Deus, com todas as restrições necessárias, mas estamos aqui vivenciando este grande tempo de graça, porque Deus é generoso, Deus é abundante, e tenho certeza que Ele tem algo reservado para nós nesse momento. E nós queremos estar com o nosso coração tão dilatado, com o nosso coração tão aberto, para que nós não desperdicemos nada, nem uma gota da graça de Deus que Ele tem para derramar sobre as nossas vidas. Amém? Bom, escolhe, pois, a vida. Essa é a partilha que nós vamos ter, essa é a temática que nós vamos abordar. E claro que nós queremos começar da melhor forma, porque tudo parte da palavra, e é por isso que eu quero convidar você, se puder pegar a palavra, ou se não, ouvi-la atentamente, no livro de Deuteronômio, no capítulo 30, dos versículos de 15 a 20. Deuteronômio, capítulo 30, versículos de 15 a 20. Os dois caminhos. Eis que hoje estou colocando diante de ti a vida e a felicidade, a morte e a infelicidade. Se ouves os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, amando o Senhor teu Deus, andando em seus caminhos e observando os seus mandamentos, seus estatutos e suas normas, viverás e te multiplicarás. O Senhor teu Deus te abençoará na terra em que estás entrando, a fim de tomares posse dela. Contudo, se o teu coração se desviar e não ouvires, e te deixar de seduzir e te prostrares diante de outros deuses e os servires, eu hoje vos declaro, é certo que perecereis. Não prolongareis vossos dias sobre o solo em que ao atravessar o Jordão estás entrando para dele tomar posse. Hoje tomo o céu e a terra como testemunhas contra vós. Eu te propus a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz e apegando-te a Ele. Porque disto depende a tua vida e o prolongamento dos teus dias. E assim poderás habitar sobre este solo que o Senhor jurara dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Palavra do Senhor. Graças a Deus. É importante nós começarmos o início desta partilha, desta pregação da palavra, entendendo de que Deus, Ele nunca se impõe, mas sempre propõe. Porque se Deus nos impusesse qualquer coisa, Ele estaria violando um dado criacional. Ele estaria violando o livre-arbítrio que Ele nos deu. Eu sei que muitas vezes é difícil a gente compreender que um Deus tão poderoso, tão grandioso, onipotente, onipresente, criador de todas as coisas, seja capaz, mesmo tendo poder para isso, de nos deixar livres. Livres para escolhermos. Livres para nos decidirmos por qual caminho nós queremos ir. Para mim, essa é uma das grandes e maiores demonstrações de amor de Deus. A liberdade que Ele nos deu, tendo todo o poder e toda a autoridade para nos impor. Deus poderia nos escravizar e não tendo ninguém acima dele para julgá-lo. Uma coisa é eu deixar de fazer algo porque eu tenho medo de uma autoridade que está acima de mim. Outra coisa é eu ser a autoridade suprema e eu livremente deixar livre aqueles os quais eu poderia escravizar. E Deus é esse Deus onipotente,
que nos deixou livres para que nós pudéssemos escolher. Escolher qual caminho a seguir. Qual caminho a seguir. E o que significa escolher? É manifestar preferência por algo ou por alguém. A gente não precisa nem gastar muito tempo para entender isso. A nossa vida é feita de escolhas contínuas. Todos os dias a gente está escolhendo em todos os momentos. Desde o acordar, quando eu levanto da cama e eu vou escolher qual roupa eu vou usar, qual roupa eu vou vestir, passa por uma escolha simples. O que eu vou comer no café da manhã, se eu vou tomar café ou vou tomar chá. A nossa vida passa por escolhas. Então a escolha faz parte do nosso ordinário. Só que existem escolhas que nós fazemos, que nos afetam, claro, toda escolha nos afeta, mas é importante a gente entender que existem certos tipos de escolha que podem determinar a nossa vida presente e, inclusive, a nossa vida futura. E aqui nós podemos traduzir, pode determinar a nossa salvação. É por isso que nessa palavra tão linda, tão profunda, que eu pessoalmente já fiz experiência com ela algumas vezes, eis que hoje estou colocando diante de ti. Deus coloca diante de nós. Se imagina agora comigo, diante de uma encruzilhada e você tem dois caminhos. E Jesus aparece diante de você e diz, olha, eu estou colocando diante de você esses dois caminhos. Um caminho que vai te levar para a felicidade e para a vida, e outro que vai te levar para a morte e infelicidade. Aí nós vamos dizer assim, mas Jesus, que pergunta óbvia. É claro que eu quero o caminho da felicidade e da vida. Eu não sou louco em escolher o caminho da infelicidade e da morte. Ninguém em sã consciência vai fazer uma escolha absurda dessas. Mas pior que a gente faz. E sabe por quê? Porque nós somos enganados no tipo de atração que cada caminho propõe para nós. A palavra de Deus vai nos dizer que a porta ela é estreita. Então imagina que o caminho que leva para a felicidade, o caminho que leva para a vida, ele não é um caminho por vezes aparentemente, entenda, tão atrativo. Porque se você não tiver um olhar de fé, você não vai escolher por ele. Porque é muito melhor ir pelo caminho largo. É muito melhor ir pelo caminho que não vai te apertar. É muito melhor você ir por este caminho que reluz mais, que brilha mais. Porque de fato o mal na sua astúcia vai colocar coisas no caminho que é dele muito atrativas. Dizendo para mim e para você que é suficiente os momentos prazerosos, e aqui eu quero abrir um parênteses e dizer, o prazer nos foi dado por Deus também. O que o demônio faz é simplesmente, e de maneira muito má, distorcer a compreensão do que é, e faz aquilo que seria um meio, um fim, e aí nós nos perdemos. Ele vai colocar muitos atrativos, e desculpa usar esse termo, e o mal ele é tão sacana que ele vai pegar aquilo que Deus criou e vai distorcer para nos enganar, porque ele não é capaz de criar nada. Ele só pega o criado e distorce, engana. E aí nesse caminho que ele apresenta, nós ficamos iludidos. E aí se você não tem fé, e aí se você não tem visão espiritual, e aí se você não busca a Deus, o que acontece? Você vai pelo aparente. Só que nós cristãos somos chamados a não viver a partir de aparências, mas somos chamados a viver a partir da verdade e da fé. Porque o cristão transcende o aparente. E nós não podemos agradar a Deus se nós não tivermos fé. A palavra vai nos dizer, ninguém agrada a Deus se não tiver fé. É por isso que nós cometemos o absurdo de ir pelo caminho do mal, da infelicidade e da morte. Porque aparentemente, de maneira enganosa, o demônio nos seduz para isso. Agora, o caminho de Deus não é bom? Claro que ele é bom. Só que ele é tão bom que ele é ajustado à nossa necessidade. Porque nós não vamos entrar no céu com excesso. Nós não vamos entrar no céu descaracterizados. O que o mal faz? O que o pecado faz? Ele vai nos entulhando de coisa, vai nos descaracterizando. E aí a gente vai se deformando. Porque a gente vai carregando um monte de apego, um monte de coisa a qual eu vou me prendendo. E aí eu estou com excesso de peso, aí eu começo a andar encurvado, eu perco a minha capacidade de mobilidade, de me movimentar. E quando eu for tentar passar pela porta estreita, eu não tenho a disposição
De largar tudo isso, porque eu estou tão apegado a esse mundo e às coisas desse mundo, que eu digo assim, não dá para passar, então é melhor eu não passar, porque eu não vou largar isso aqui. Só que no caminho da porta estreita, no caminho mais estreito, é preciso tirar os excessos que não fazem parte de nós. E aí eu preciso renunciar, aí eu preciso me desapegar, aí eu preciso lutar contra aquilo que não faz parte de mim. Mas não é fácil se eu não tiver visão de fé, se eu não tiver uma fé desenvolvida, eu não vou querer ir por esse caminho. Porque me é muito mais fácil eu ficar agarrado a um monte de segurança terrena e humana. Por isso, para escolher a vida, é preciso estar disposto a ir além das aparências. E outra coisa importante que eu digo para mim e para você, a escolha ela é pessoal. Então é por isso que eu e que você precisamos tomar as rédeas da nossa vida e não terceirizar a nossa vida. Às vezes a gente é tão dono de si mesmo, e eu estou falando por mim, né, que a gente quer ter o controle de todas as coisas, a gente quer entender tudo, mas a gente terceiriza a vida. Como que eu terceirizo a vida? Eu não me responsabilizo por ela. Então eu terceirizo para pessoas. Então sim, as pessoas têm que decidir por mim, porque afinal de contas, se for uma escolha errada, aí eu tenho alguém para culpar. Eu terceirizo a minha vida para o mundo. E quando eu falo do mundo, eu não estou falando da criação de Deus, mas do espírito mundano, e a palavra vai nos dizer que o mundo jaz no maligno. Né? O mal está aí nesse mundo tentando nos seduzir, e por isso que o mundo se torna o mal pela mentalidade diabólica. Aí eu terceirizo minha vida para o mundo, então quer dizer o quê? Eu vou seguindo aquilo que o mundo vai me ditando e dizendo. Porque afinal de contas, eu não assumi minha vida. Ou até, eu terceirizo a minha vida para Deus. Ué, Tiago, mas aí não é certo? Não. Deus me deu a vida e deu a vida a você para que a gente assumisse e vivesse ela. Só que existe uma grande diferença entre eu assumir a minha vida e depender de Deus. E livremente dizer, Senhor, eu quero os teus caminhos. Está percebendo? Até para mim viver em Deus e para mim caminhar com Deus, passa pela minha liberdade. Eu não posso jogar tudo para Deus, porque existem responsabilidades que são minhas. Pensa comigo, vamos pegar agora Deus na figura paterna. A gente está aqui no Santuário do Pai das Misericórdias. Diga para mim aí, vamos imaginar aqui a cena. Existem dois tipos de pai. O primeiro pai é aquele que está cuidando do seu filho pequeno, está ensinando ele a andar, de repente esse filho tem 5 anos, 10 anos, e o pai está ali segurando na mão dele para que ele não caia. E aí esse filho já começa a ter 15 anos, 20 anos, e o pai está ali segurando na mão dele para que ele não caia. E existe outro pai que ensina esse filho a andar, segura na mão dele para que ele não caia, mas de repente o pai tem a ousadia de soltar para que ele aprenda a andar sozinho, para que ele cresça, para que ele se desenvolva, para que ele se torne responsável. Quem é pai de verdade? O primeiro que não larga o filho e fica em volta dele o tempo todo e não deixa ele viver? Ou aquele que educa e mesmo estando ali de longe, deixa o filho dar os seus passos? O pai que educa, é óbvio. É por isso que nós precisamos entender que Deus também nos trata, porque Ele quer que nós sejamos filhos, e filhos livres, mas que não ficam longe do pai, que contam com o pai, que vão decidir, mas consultam a Deus, que vão escolher, mas querem a vontade de Deus. Mas sempre vai passar pela minha liberdade de filho, porque Ele me deu a liberdade. Ele me deu um presente, eu não vou devolver para Ele. Eu vou viver esse presente e vou acolher com responsabilidade. E assim eu vou crescer em santidade, porque eu nunca vou sair da casa do meu pai. Eu vou ter a minha vida que Ele me deu. Eu vou submeter a minha vida a Deus. Mas eu não vou terceirizar para Deus, como se Deus tivesse que fazer tudo por mim, apesar de que Ele faz tudo em mim. E me dá toda a graça que eu necessito, porque eu dependo de Deus. Eu preciso de Deus. Por isso que é tempo, meus irmãos, de quaresma, nós precisamos aprender a calcular, a fazer cálculos e olhar para a nossa vida e perguntar, olha, para que caminho eu estou indo, será? Para que direção eu estou indo? Que escolha eu estou fazendo? É tempo de conversão e tem aquela famosa comparação, né? É ajustar a rota de novo, é contornar, é voltar, pois é. E qual caminho eu tenho seguido? Que postura eu tenho tido na minha vida? Que caminho eu tenho escolhido? Para que eu não corra o grande risco de terceirizar a minha vida, mas eu assumo a minha vida. Então eu vou calcular e vou dizer, de que maneira eu estou vivendo? De que maneira eu estou vivendo? Porque
O caminho da vida que Cristo nos mostra, que o Senhor nos mostra, é um caminho não de qualquer vida, e não apenas da vida literal, também passa por isso, mas de uma vida em abundância. A palavra vai nos dizer que Jesus veio para nos dar uma vida em abundância. E o que é abundante? É algo que transborda, é algo que sai do comum. É por isso que a vida em Deus é uma vida que começa aqui, e ela já começa a ser abundante aqui, mas ela de tal maneira transborda que ela se eterniza. Estamos falando da vida eterna. Então eu vivo minha vida aqui, que tem os seus anos contados, mas ela não termina aqui, porque existe uma vida eterna preparada para mim e para você, em um lugar preparado para mim e para você. Existe esse lugar, na casa do nosso Pai, que nós não conseguimos descrever em palavras, nunca será suficiente. Se nós tivermos a consciência disso, eu garanto a você e primeiramente a mim, que nós vamos todos os dias escolher o caminho da vida e o caminho da felicidade. Só que para chegar num destino, eu preciso dar passos. Não acontece de uma hora para outra. São passos contínuos. Cada escolha que você faz na sua vida é um passo que você está dando em direção ao destino do qual você quer chegar. Se é o caminho da vida e da felicidade, como nos aponta aqui o livro de Deuteronômio, eu vou dar passos em direção a isso. Agora, se eu escolho outro caminho, eu vou dar passos em direção a isso. Nem o mal e nem o bem, ele acontece de uma hora para outra. São passos que eu vou dando em direção a isso. Às vezes, você pode ficar absurdado assim, né? Falar, cara, olha que absurdo que essa pessoa cometeu ou fez. É um absurdo, é desumano. Só que ela não chegou nesse ponto de uma hora para outra. Ela já foi trilhando um caminho dentro dela. É por isso que nós precisamos perceber as ervas daninhas que vão se desenvolvendo dentro do nosso interior. Para já começar a arrancar. Porque depois que ela cresce é mais difícil. Não é impossível, mas é ou não é verdade? Agora, se você todos os dias, você vai lá no terreno do teu coração e começa a perceber que erva daninha está crescendo e começa a arrancar, você vai perceber que ela não vai ocupar o terreno todo. Porque se você ficar descuidado da sua vida, se você ficar descuidado da sua espiritualidade, se você descuidar do seu interior, quando você vê, você está dominado por um monte de erva daninha que foi se desenvolvendo. E se não bastasse o desenvolvimento próprio que elas têm, nós ainda vamos lá e ficamos regando elas. Então ela já vai se desenvolver. E eu vou lá e rego, quer dizer o quê? Elas vão se desenvolver numa potência absurda. São João Paulo II, ele diz, num livro chamado Amor e Responsabilidade, que fala da sexualidade humana, que a concupiscência, né, essa nossa má inclinação, essa inclinação ao mal, enfim, a depravação e tudo mais, ela tem vida própria dentro de nós. Se a gente deixar e não fizer nada, se a gente não combater, ela vai nos dominando. É uma ferida, é tipo uma doença crônica que a gente tem que cuidar, tem que tratar, porque do contrário ela vai me dominar e vai comprometer a minha vida. Agora traz isso para o âmbito espiritual. O que vai acontecer se eu todos os dias não ir no terreno do meu coração e começar a dar uma olhada lá e dizer, cara, isso aqui não está bom. Isso aqui eu tenho que arrancar. Eu não posso regar. Eu tenho que tirar. Você está escolhendo a vida. Você está escolhendo a vida em abundância que Deus te trouxe, que Jesus te propôs e que Jesus conquistou por você. Por isso que não dá para ficar protolando, gente. Não dá para dizer assim, amanhã. Quem me garante que eu vou ter o amanhã? A nossa grande questão está em que a gente fica com um pé cá e um pé lá. Sabe por que os desígnios de Deus não se cumprem à altura daquilo que Ele tem para cada um de nós? Porque a gente fica brincando com a nossa vida. A gente fica assim, licença, eu vou aqui do ladinho. É um pé cá, um pé lá. Um pé cá, um pé lá. E eu fico nessa dancinha. E aí Deus quer me fazer progredir, só que eu não me decido pelo caminho dele. Aí eu dou 2 passos no caminho dele, na porta estreita, lá onde tem a porta estreita, o caminho estreito. E de repente, não, vou por aqui, vou tirar um pouquinho de proveito aqui. E aí eu fico assim. E deixa eu te dizer, às vezes, o demônio nem está preocupado em que você chegue ao final do caminho mau, que é a morte eterna. Ele só quer que você esteja no caminho. Porque daí, para ele, o jogo já está ganho. Agora, quando você se decide, claro, somos frágeis, somos seres humanos, eu dou um passinho para lá, opa, vacilei, mas eu volto correndo para cá, para o caminho da vida, aí eu vou percebendo a diferença. E a graça de Deus vai me capacitando e a fé em mim vai crescendo.
É por isso que é ruptura. Eu pergunto para você, qual é a erva daninha que você tem que tirar uma vez por toda da sua vida? Vou usar aquele exemplo bem tradicional. Mentira. Tá? Estou trazendo uma questão, uma mentira. Ah, mas quem não mente? Todo mundo mente. Olha a erva daninha crescendo. A injustiça. Olha a erva daninha. E lembre-se que ela vai crescendo, tomando proporção. Por isso que eu preciso olhar para dentro de mim e dizer, não, eu preciso arrancar tudo isso. Não dá mais para ficar assim. Porque Deus tem uma vida tão abundante para mim que eu tenho que, uma vez por todas, escolher por esse caminho e dizer, é aqui. É aqui, porque o que Deus tem para mim é o melhor. Eu quero escolher Deus. Eu quero a Deus, eu quero buscar a Deus. Eu quero a felicidade, não apenas a passageira, mas eu quero uma felicidade eterna. É por isso que nós precisamos mais do que nunca viver pela fé, viver pela fé, viver pela fé. E como é que eu tiro erva daninha? Eu tiro erva daninha buscando a Deus, eu tiro erva daninha fazendo revisão de vida, eu tiro erva daninha me confessando, comungando, rezando, tendo a minha busca por Nossa Senhora, a minha devoção mariana. Eu estou arrancando erva daninha quando eu leio a palavra de Deus. E por outro lado, eu estou regando a boa semente da árvore da vida, que vai gerar vida em mim, vida em abundância. E frutos. Por isso que a gente precisa se decidir uma vez por todas e não ficar brincando em jogo. Se a gente tivesse consciência, se a gente vislumbrasse o céu por um instante, eu tenho certeza que eu e você, desesperadamente, nós abriríamos mão de tudo aquilo que pode pôr em risco a nossa salvação. Mas se você vê como a gente crê pouco, eu estou falando agora do Tiago. A gente crê pouco porque a gente fica brincando. Se eu soubesse da seriedade da gravidade, eu não brincava. E não estou colocando um peso, estou só abrindo os olhos. Para que a gente enxergue de verdade. Por isso, não dá para brincar. Meu Deus, não dá para brincar. Eu preciso escolher a vida de uma vez por todas. Claro que é um caminho, é uma jornada. Cai, levanta, recomeça. Você já ouviu isso muitas vezes. Mas é preciso uma decisão de coração. Uma convicção. Eu, meditando essa palavra esses dias atrás no meu estudo bíblico, fazendo lá pessoalmente, eu fui vendo, Tiago, para de brincar. Se decida uma vez por todas. Eu fico pensando, já pensou quando a gente chegar, com a graça de Deus, todos vamos chegar no céu, e lá a gente vai estar vivendo a abundância de Deus, na plenitude. E aí Deus vai dizer assim, que bom que você chegou até aqui. Mas deixa eu só te mostrar uma coisa, só a nível de curiosidade. No livro da vida, era esse o plano que eu tinha para você. Eu consegui cumprir 4 páginas das 90, porque você me permitiu até aqui. Mas que bom que você está aqui. Porque o que Deus tem para nós é muito maior. É muito melhor do que eu espero, do que você espera. E é um caminho de vida. Por isso, pegando desse trecho, é preciso amar, andar, observar. E então viverás e multiplicarás. Olha os verbos que aparecem nessa passagem que a gente leu. Amar, andar, observar. Então viverás e te multiplicarás. É preciso a gente ver para onde o nosso coração está inclinado. Já vá fazendo os seus cálculos aí, para onde o teu coração se inclina. No mecanismo, vou usar essa palavra da tentação, existe a atração, a sedução e a queda, ou consentimento. A atração, nós somos atraídos. E isso acontece com todo mundo. O pecado, ele me atrai. Só que depois existe o segundo passo, que é a sedução, ou a deleitação, os santos vão nos dizer. O que é me deleitar? Eu começo a curtir, a cultivar aquilo. Enquanto eu vou cultivando aquilo, e aí já entrou meu consentimento, aquilo vai criando força e corpo dentro de mim. De repente eu estou dominado e digo assim, não consigo vencer. Porque você e eu criamos um monstro do qual nós alimentamos. Sabe aquilo que você não consegue vencer? Isso significa que você está alimentando bastante ele. O monstro que quer te engolir, se ele está te engolindo, ele está forte, é porque ele está recebendo alimento. Perceba qual é a via de alimentação que você está dando para esses inimigos da sua alma, no seu coração. Quais ervas daninhas eu e você estamos regando. E Jesus, ele nos aponta um caminho de vida, porque Jesus, ele nunca vai compactuar com a morte. E isso é muito óbvio, é muito lógico. Jesus, ele venceu o quê?
A morte. E por que ele venceu a morte? Porque a morte nunca esteve e nunca estará no plano de Deus. Mas nós continuamos morrendo, mas com outro sentido. Por causa do pecado original, a morte entrou no mundo. Por causa do pecado, a morte entrou no mundo. Só que aquilo que era para ser um ponto final, não é mais. Porque ele venceu a morte, então aquilo que era o fim se tornou passagem. Então eu faço o quê? Agora nós podemos, em Cristo, ressuscitamos. Então a morte não é o fim. É por isso, gente, que não tem... é uma explicação muito simples e lógica. É por isso que a igreja, é por isso que os cristãos nunca vão compactuar com qualquer tipo de morte. Porque Jesus, ele veio nos salvar. E para nos salvar, ele venceu o quê? A morte. Se eu compactuo com qualquer tipo de morte, eu não sou cristão. Porque foi o objeto pelo qual Jesus deu a sua vida para vencer. Vencer a morte. E eu acho que alguns tipos de morte pode. É contraditório demais, não precisa pensar e gastar muito neurônio para perceber isso. É diabólico. Porque ele deu a vida para que nós tenhamos vida. E aí a gente vai dizendo assim, não, mas alguns tipos de morte podem. É contraditório. A morte nunca vai ser uma resposta. Cristã, nunca em nenhuma hipótese. Tiago, mas não tem mais. E ponto, ele venceu a morte. Então vamos mudar a Bíblia, vamos tirar as páginas e dizer assim que ele veio para cá, para um momento de lazer e para dizer que a gente é legal. Ele veio para nos salvar. E se ele veio para nos salvar, quer dizer que nós estávamos correndo risco. Ninguém salva alguém se esse outro alguém não está correndo algum risco. Nós estávamos correndo risco de morte eterna. É por isso que Jesus venceu a morte e ele não compactua com qualquer tipo de morte. Desculpa, me equivoquei. A não ser com um tipo de morte. A única morte que Jesus permite e que ele quer que aconteça é a morte daquilo que nos separa dele, nos distancia dele e que compromete a nossa salvação e nos leva para a morte eterna. Que é a morte para o pecado, que é a morte para a vida velha. Para isso a gente precisa morrer. Morrer para nossa maldade, para a concupiscência, essa morte sim, porque na verdade essa morte compromete a vida, a nossa vida eterna. Então por isso que a gente morre. Porque precisa tirar aquilo que não faz parte de nós. Então para escolher a vida e escolher esse caminho de vida, eu preciso entender concretamente que essa escolha ela passa diariamente pela minha livre adesão a ela. Livre adesão. E enquanto eu rezava, Deus me trouxe essa passagem e hoje de manhã na adoração ela foi citada e eu vi que foi confirmação. E escolher pelo caminho da vida não significa não passar por tempestade. Escolher o caminho da vida não significa não passar por tribulação. Pega comigo Marcos capítulo 4, versículos de 35 a 41. Marcos 35 a 41. O caminho da felicidade passa por tribulações. Até porque nós estamos indo por um caminho contrário. Contrário ao mundo. Então, por isso nós vamos sofrer. Entendeu? Toda escolha tem uma perda. Eu não vou poder escolher por tudo. Toda escolha tem uma perda. Sempre que eu escolho, eu perco algo. Só que existem aquelas coisas que vale a pena perder. E são necessárias e aquelas que não. É melhor eu perder aquilo que o mundo e o mal querem me oferecer por um tempo bem transitório para alcançar a vida eterna. Pelo menos, não sei se você concorda, mas... E disse-lhes naquele dia, ao cair da tarde, passemos para outra margem. Deixando a multidão, eles o levaram do modo como estava no barco. E com ele havia outros barcos. Sobreveio então uma tempestade de vento, e as ondas se jogavam para dentro do barco, e o barco já estava se enchendo. Jesus, estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o acordaram e disseram, Mestre, não te importas que pereçamos? Levantando, conjurou severamente o vento e disse ao mar, silêncio, quieto. Logo o vento serenou e houve grande bonança. Depois perguntou, por que tendes medo? Ainda não tendes fé? Jesus pergunta a eles. Então ficaram com muito medo e diziam uns aos outros, quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus faz um convite, vamos passar para outra margem?
Vamos para outro lugar? Vamos para outro patamar? Vamos sair, vamos deixar de ficar numa postura estática. Vamos andar, vamos progredir. Hoje Ele está convidando a mim e a você, vamos escolher pela vida e vamos passar dessa mesmice de sempre, porque eu tenho um caminho muito melhor para você. Vamos passar para outra margem? Vamos, né? A gente está com Jesus, então bora lá. Claro que a gente vai. E de repente eles são surpreendidos por uma tempestade, e a palavra vai nos dizer que as águas começam a adentrar naquele barco. Imagina o desespero deles. E olha que interessante, Jesus estava onde? Na popa. Até fui pesquisar para falar certo essa palavra, né? Popa do barco. O que é a popa do barco? Isso é interessante. É a parte mais traseira do barco. A parte de trás, lá no fundo. E o que acontece nesse lugar? É uma localização, ali geralmente está a localização do aparelho de manobra do navio, né? Em especial o leme. Ali também é a localização preferida para a instalação dos aposentos do capitão e dos oficiais. E é a área com menos balanço no navio. Jesus estava lá, inclusive a palavra é tão detalhista que ela vai dizer que ele estava com a cabeça no travesseiro. Ele estava com a cabeça no travesseiro. Tranquilo. E o agito acontecendo. Eu fico pensando comigo, por mais que lá seja o lugar mais tranquilo e com menos agito, um pouquinho de agito deve ter, afinal de contas ele estava no barco. Mas olha que interessante, vamos ler nas entrelinhas. Aqueles homens, os discípulos precisaram ir até ele e acordá-lo. Olha a liberdade deles. Mais uma vez. Jesus, claro que na sua soberania, ele poderia e pode ir lá para o meio e já resolver a situação. Mas ele esperou a atitude deles. Você acha que Jesus não estava acordando? Você acha que Jesus não estava percebendo o que estava acontecendo? Ele estava ali no barco. E os discípulos achando um absurdo, né? Você não está vendo, não está se importando com o que a gente está perecendo? Não está importando com o que está acontecendo? Não está importando com o que o mundo está vivendo, Jesus? Está dormindo, é? Não. Ele só espera que eu e que você o acordemos. E a gente possa dizer, vem tomar o controle do barco. Vem tomar o controle da minha vida. Livremente eu estou te acordando. E aqui você pode traduzir o acordar pelo chamar, pelo rezar, pelo buscá-lo. Só que olha que interessante. Olha que peculiaridade da palavra de Deus. Que particularidade, que coisa linda. Os discípulos estavam ali, atormentados pelo agito das águas. Só que para chamar Jesus, eles precisaram se aproximar do lugar mais calmo, onde Jesus estava. E eis um segredo para nós. Quando a tua vida e a nossa vida estiver tão agitada, vamos para o lugar tranquilo, que é dentro do barco agitado. Não é sair do mundo. Você vai até esse lugar de sossego, de quietude, naquele lugar mais escondido, mais atrás. Vai para dentro e encontre aquele que habita o seu interior. As águas estão agitadas, ele está no barco, ele precisa ser acordado. E para isso eu e você livremente precisamos ir para esse lugar tranquilo. É por isso que os santos nos ensinam isso de maneira muito nobre, muito bela. Eles sabiam se recolher em Deus mesmo quando as agitações estavam debatendo a vida deles, estavam envolvendo a vida deles. E eles não afundavam. Então busca, vai até Ele. Vai para esse lugar quieto, tranquilo e sossegado, porque Ele está ali. E Ele está se importando sim com você. Deixa eu dizer para você agora que está em casa, eu não sei para quem é isso, mas Ele está se importando com você. Ele importa-se com você. E essa palavra é suficiente para que você entenda tudo o que Deus quer te dizer nesse momento. Ele se importa com você. Ele se importa com você. Porque Ele está no barco. Não deixe que o teu medo bloqueie a tua fé. Não permita que o medo seja o motivo de bloqueio da nossa fé. Porque é isso que o medo faz. O medo é em excesso, tá? Porque o medo faz parte da nossa humanidade. Você já sabe, se nós não tivéssemos medo, a gente cometeria absurdos. Só que existe o medo paralisante. O medo paralisante é aquele que vai literalmente nos paralisando e nos impedindo de agir. O medo paralisante é aquele medo que vai nos impedindo
e vai nos fazendo retroceder, que vai me fazendo desconfiar e não faz com que eu me abandone e que eu me entregue em Deus. Por isso, não permita que o medo te paralise. E como é que eu combato o medo? Vivendo pela fé. E como eu vivo pela fé? Nutrindo a minha fé. A fé, ela é uma virtude teologal, tem a ver com Deus, me liga a Deus, o objeto direto é Deus. Sem fé não agradamos a Deus, sem fé eu não me relaciono com Deus. Então imagina se você regar a sua fé. Se você fizer a experiência de confiar, de se abandonar, de rezar, de buscar, de se entregar, de recomeçar, de comungar, de confessar, tudo isso vai nutrindo a sua fé. E nós vamos crescendo de fé em fé. E de repente nós estamos nos tornando grandes homens e mulheres de fé. E que aí não são arrastados por qualquer vento. Porque a gente está enraizado. Deus colocou uma coisa no meu coração nesse tempo de pandemia, muito difícil que nós estamos vivendo. Tempo triste, desafiador, mas também de grandes ensinamentos. Agora eu quero falar para você a nível pessoal e também comunitário. Quando eu digo comunitário, a nível da comunidade Canção Nova. Porque eu sou missionário, eu dei minha vida a Deus. Estou dando, quero ser fiel até o fim com a graça dele, por causa de um povo. Como você também tem sua missão. E o mínimo que eu penso, que o mínimo que alguém espera de um missionário nesse tempo, é de que ele dê um testemunho de fé e alimente a fé. Eu sei que o combate ele é importante, eu sei que a gente precisa combater, a gente precisa denunciar o mal, isso faz parte. Mas para mim o mais importante é fazer as pessoas se enraizarem na fé e crescerem em fé. Porque um homem e uma mulher de fé, ele permanece, ele não é arrastado. Porque pode ser que lá no momento em que você for mais perseguido, que você passar por uma grande dificuldade, não tenha ninguém do seu lado para dizer, ei, não é por aí. Só que se você tem uma vida em Deus, enraizada em Deus, uma vida de fé desenvolvida, você não vai se deixar levar por achismos, por enganações, por seduções, porque você está apegado a Deus. O livro do Deuteronômio, onde nós lemos, vai nos dizer, apega-te a Ele. O que é se apegar? Apega a Deus, segura firme em Deus, se apoia em Deus, fala com Deus, busca a Deus, diariamente, constantemente, com frequência e potência. Busca, se apega a Ele. Porque assim, nós estaremos preparados para aquilo que nós estamos vivendo e também para aquilo que nós viveremos. Sem desespero, mas com confiança, com abandono, com dependência de Deus. Porque se nós não vivermos assim, meus irmãos, nós vamos ser escravos das circunstâncias, e isso é muito triste. O que isso significa? As circunstâncias ditam a minha vida. As circunstâncias externas têm o poder de ditar e me conduzir. Então, se as coisas fora estão mal, eu fico mal. Se as coisas fora estão afundando, eu vou afundando junto. Agora, se interiormente você está enraizado em Deus, a sua fé está desenvolvida, o que vai acontecer? Você vai sentir o mal, você vai ser atacado também, você vai sentir os impactos do barco que balança. Mas a tua fé está enraizada e você não vai cair no desespero. Porque você vai saber o caminho de chegar até Ele e dizer, ei Jesus, acorda aqui. Jesus, desperta. A gente está precisando do Senhor. Vem em nosso socorro. Vem em meu socorro. E a gente pode ir para esse lugar quieto. Por isso que a gente aprende a viver não por aquilo que nós vemos, mas nós aprendemos a viver a partir do que cremos. A fé é a resposta que eu dou diante das tribulações. A fé é a resposta que eu dou diante das tempestades. Vou sentir o balanço, repito, mas a minha postura vai ser bem diferente. Por isso que escolher a vida significa de fato se apoiar todos os dias nele. Escolher a vida significa todos os dias buscar a Ele, o caminho dele. E não tenha medo que Deus tire os seus excessos.
O que é de excesso que hoje você precisa literalmente tirar, se desprender, se desvincular, se desvencilhar? Eu estou olhando para a minha vida, olhando para a minha própria vida e dizendo, cara, isso aqui é excesso. Isso aqui não faz parte. Isso aqui não vai contribuir na minha caminhada. Isso aqui vai me impedir de poder avançar, de ir em direção ao caminho da vida e da vida eterna, e da vida em abundância que Ele tem para mim, que Ele tem para você. Escolhe, pois, a vida. A gente vai rezar, e para isso eu quero repetir aqui esse trecho. Estou colocando diante de ti a vida e a felicidade, a morte e a infelicidade. Eu hoje te ordeno, diz o Senhor, se ouvires os meus mandamentos, amando-me, andando nos meus caminhos e observando os meus mandamentos, estatutos e normas, viverás e te multiplicarás. Eu te propus, eu te proponho a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Escolhe. Escolhe, pois, a vida. Se você pode, fique em pé. Você que está aqui, você que está em casa, ou você, quem sabe, que está aí no seu trabalho, vivendo esse momento. A palavra de Deus nunca se trata de uma teoria aplicada, mas é de uma experiência literalmente vivenciada. E a palavra de Deus é vida. Por isso, todas as vezes em que eu ouço a palavra de Deus, vida é gerada em mim. E não qualquer tipo de vida. A vida em abundância. Feche um pouquinho os seus olhos. A gente vai cantar. Mas eu quero te convidar, você que está aqui, você que está em casa, a fazer os seus cálculos. E dar uma avaliada aí por qual caminho você tem ido. É tempo de conversão, é tempo de revisão. A gente fala isso muito na Quaresma. Mas o que são os excessos que de fato hoje não são compatíveis com o caminho da vida e da felicidade? E do qual eu e você precisamos nos desvencilhar uma vez por todas. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus já está falando ao teu coração, nomeando quais são esses excessos que não são compatíveis com o caminho da vida e da felicidade. Por mais prazeroso que pareça ser, por mais apegado que você e eu estejamos, eles não são compatíveis. E você não vai conseguir entrar na eternidade, eu não vou conseguir entrar na eternidade se eu estiver apegado a isso. Tome a firme decisão de desapego, de entrega e de dizer, eu não quero mais isso porque eu escolho Deus, porque eu escolho a vida, porque eu escolho o caminho de vida e a vida em abundância. Vá fazendo a sua revisão sob o efeito da luz do Espírito Santo que nós já clamamos, para que Ele te traga clareza, tire a venda dos teus olhos e te faça enxergar e perceber o que não dá mais. E diga, Senhor, eu quero te entregar isso, eu quero me desvencilhar disso, eu quero tirar esse excesso, porque eu escolho a vida que o Senhor me trouxe, a vida que o Senhor me trouxe. Vá falando com Deus, vá indo para a popa do barco agora, para esse lugar quieto, e acorda Jesus que está te esperando. Se com seus olhos fechados, como você está rezando, escute essa canção e depois cante comigo no refrão. Nesta vida, dois caminhos, o bem e o mal, vida ou morte, você escolhe ser de Deus ou se enganar. O teu amor, Senhor, vale mais
que as riquezas deste mundo, a tua palavra é vida abundante e nunca falhará. Eu escolho Deus, eu escolho ser de Deus, eu escolho Deus, ter a vida de Deus, eu escolho Deus, eu escolho ser de Deus. Vai pular. Lá, eu escolho Deus, ter a vida de Deus. Escuta no início, nesta vida, dois caminhos, o bem e o mal, vida ou morte, você escolhe ser de Deus, não se enganar. O teu amor, Senhor, vale mais que as riquezas deste mundo. A tua palavra é vida abundante e nunca falhará. Eu escolho Deus, eu escolho ser de Deus, eu escolho Deus, ter a vida de Deus. Agora cante comigo, levanta o seu braço e diga: eu escolho Deus, eu escolho ser de Deus, eu escolho Deus, ter a vida de Deus. Mais uma vez, eu escolho Deus, eu escolho ser de Deus, eu escolho Deus, ter a vida de Deus. Você cante bem forte comigo: eu escolho Deus, eu escolho ser de Deus, eu escolho Deus, ter a vida de Deus. E nós não queremos, Senhor, perder tempo. Não permita que nós percamos mais tempo, Senhor. Ajuda-nos nesta tarde, neste momento, a assumirmos de coração esta grande proposta que o Senhor nos faz, de uma vida em Deus, de uma vida em Ti, Senhor. Senhor Deus, eu quero vos pedir, a começar de mim, que os nossos corações sejam convencidos pela força do Teu Espírito, de que a vida que o Senhor tem para nós é muito maior e muito melhor do que qualquer outro tipo de vida, do que qualquer outra proposta que nos é feita, porque o que o Senhor nos tem é abundante, é eterno, permanente, e é isso que nós queremos, Senhor. Por isso que o nosso coração seja convicto, convence os nossos corações, convence o nosso interior, a nós não mais nos inclinarmos, a nós não mais nos deixarmos simplesmente arrastar, porque nós estamos amarrados, porque nós estamos aprisionados. Mas, Senhor, nós queremos escolher por Ti, nós queremos escolher pela vida em Deus, nós queremos, Senhor, escolher pela vida que o Senhor conquistou para nós, abraçar, aderir ao Teu projeto de salvação. Por isso que o nosso coração agora seja impelido, seja tomado, que o nosso coração seja despertado para esta grande verdade, Senhor. Eu não quero mais brincar, mas eu quero me posicionar, eu quero assumir e eu quero me decidir por Ti. Me ajuda, Senhor, me ajuda porque eu sou vulnerável, me ajuda porque eu sou fraco, me ajuda, Senhor, porque facilmente eu vacilo, porque facilmente eu volto atrás, porque
porque facilmente eu largo tudo, mas pela força da Tua graça, eu sei que isso pode ser mudado, porque eu sei que a Tua graça me é suficiente, a Tua graça me basta, para que eu possa prosseguir decididamente, para que eu não volte atrás, para que eu não seja engolido pelas tempestades. Por isso, Senhor, me ajuda, é o meu grito de socorro, eu te desperto e digo: Senhor, olha para mim, olha para a minha vida, olha para a minha realidade, olha para a minha verdade. Eu te chamo, Senhor, porque eu quero escolher pela vida, eu quero escolher pelos Teus caminhos, eu quero escolher por Ti, Senhor. E vá pronunciando com as suas próprias palavras, porque ninguém pode fazer isso por você. Eu escolho por Ti, Senhor, e que de fato não seja mais um tempo quaresmal, mas seja o tempo quaresmal, porque, Senhor, nós não sabemos quanto tempo nos resta, e o demônio tem tentado nos enganar, ele tem tentado nos distrair, ele tem tentado nos seduzir, e nós muitas vezes temos sido presas fáceis, e temos caído nas artimanhas do mal, sendo enganados, mas nós não queremos mais isso, que haja um verdadeiro despertar espiritual. Um despertar espiritual que nós nos pedimos, para uma percepção de fé, para uma vivência de fé. É isso que nós nos suplicamos no poder do Teu Espírito, Senhor. É isso que nós desejamos e Te suplicamos e Te acordamos com a nossa oração, Senhor. Mas ao mesmo tempo também somos acordados pela força do Teu Espírito. Nós queremos escolher, Senhor, pela Tua vontade. Queremos pedir nessa hora que o Senhor aguce os nossos ouvidos e abra os nossos olhos para podermos ouvindo a Tua voz, os Teus direcionamentos e encontrando o Seu caminho, tomar a firme decisão. Sim, para escolher é preciso conseguir enxergar. Dá-nos a graça de enxergar, Senhor, de ouvirmos a Tua voz. Mas nesta hora, pelo Teu Espírito, alimenta a nossa vontade pelas coisas do céu, pelas coisas do alto, por aquilo que é vida, por aquilo que é bem, por aquilo que é belo, por aquilo que é verdadeiro. Senhor, eleva a nossa alma a Ti, eleva o nosso coração a Ti, para que nós possamos escolher o que é do Teu agrado, a Tua vontade, a vida, mesmo que seja uma estrada difícil, mas sabemos que no fim ela trará a vida eterna. E aqui nesta vida terrena, viveremos uma vida abundante, mesmo em meio às dores, mas que o Senhor nos dê a Tua graça. Eu escolho, Deus, eu escolho, Deus. Vai dizendo: eu escolho, Deus, eu escolho ser de Deus, eu escolho, Deus, ter a vida de Deus, eu escolho, Deus, eu escolho ser de Deus, eu escolho, Deus, ter a vida